queridos irmãos, a paz do Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho que segundo escreveu São João, é o capítulo de número 21. Enquanto os irmãos estão encontrando o texto mencionado, João, capítulo 21, quero aproveitar a oportunidade para louvar a Deus por estar nesta casa, sendo útil para o reino, cooperando na obra do Senhor. Louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Cleverson, a pastora Paula, que nos convidou para estarmos aqui hoje, trazendo uma porção de Deus para as vossas vidas, dos irmãos que aqui estão dentro do santuário, os que estão nos assistindo em casa. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Louvar a Deus também pela vida do pastor Ismael. Nunca mais tínhamos se visto pessoalmente, mas é uma satisfação tê-lo de volta. Deus abençoe. Será muito útil para o reino de Deus nesse estado. Aos amigos que temos aqui em comum, os amigos que estão em casa nos assistindo, Deus abençoe. Ao pastor também. Pastor João é o pai da pastora Paula. Isso, pai da pastora Paula. Deus abençoe. Eu vi o Senhor de manhã na Santa Ceia, em casa, pelo YouTube. Deus abençoe. Aos irmãos que estão aqui dentro, me faço acompanhado do meu sobrinho Lauro, também um jovem que está dando-se início ao caminho do ministério da palavra. Deus abençoe. Quero mandar aqui um abraço para toda a minha família que está em casa, minha esposa, meus 2 filhos, minha mãe, minhas irmãs, todos que estão em casa assistindo. Deus abençoe. Ao meu pastor ZW, qual eu sou servo na Adebrais Sergipe Marcos Freire 1. Deus abençoe toda a igreja do Marcos Freire 1. João capítulo de número 21, os 3 primeiros versículos, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Depois destas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo: estava juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite nada pegaram. Amém? Meus irmãos, diante desta noite do culto intitulado Culto da Família, fomos convidados pelo Espírito de Deus e desafiados para pregar aqui esta noite uma palavra aos vossos corações, e o Espírito de Deus me impulsiona a pregar sobre o tema que Deus não desiste de quem Ele chama. Jesus, Ele não desiste quem Ele escolheu. É bem verdade que no princípio do começo do ministério de Jesus, Ele aparece com seus quase 30 anos de idade na beira do Rio Jordão, sendo batizado por João Batista. Depois de ter saído das águas, uma pomba corpórea do Espírito de Deus, ela pousa sobre o ombro de Jesus. E Deus bradou no céu, dizendo: eis aí meu filho amado, em quem tenho prazer. Depois disso, Jesus sai e vai para o deserto, é guiado pelo Espírito ao deserto, e depois de 40 dias e 40 noites orando e jejuando, o diabo se apresenta para tentá-lo. Jesus vence a tentação posta por Satanás, e a Bíblia diz que de Galileia vai acolher a Jesus, dando a eles
Bom Cuidados, e a Bíblia diz que é ali que a fama de Jesus começa a percorrer por toda parte, por todos os lados. E a Bíblia diz que depois de Jesus ter estado na Galileia, ele decide ir para Nazaré, a cidade pela qual ele cresceu, a cidade pela qual ele desenvolveu. E a Bíblia diz que quando ele chega em Nazaré, era sábado. Ele vai para o templo, como de costume, a tradição daquela época. Jesus vai ficar em pé para ler o livro. E a Bíblia vai dizer que quando o ministro dá o livro para Jesus, ele vai ler exatamente Isaías capítulo 61, onde verbalizou dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas. E ali a Bíblia diz que após Jesus mencionar esse texto de Isaías 61, os que Jesus diz isso, automaticamente alguém se levantou e disse para Jesus: não é você o filho de José? Jesus ele vai relembrar dois acontecimentos no Antigo Testamento. Jesus vai relembrar duas histórias do Antigo Testamento. A primeira história é, Jesus vai dizer que no tempo do profeta Elias, quando ele profetizou que 3 anos e 6 meses não ia chover, e não houve chuva, então a seca, a crise, a fome, tomou conta da terra naquela época. Jesus vai dizer, não havia muitas viúvas em Israel, mas observe quem foi cuidar de Elias, uma viúva de Sarepta, que é de Sidom. A segunda história, Jesus vai mencionar nos tempos do profeta Eliseu. Jesus vai dizer para este moço: lembra que nos tempos do profeta Eliseu havia muitos leprosos, mas me mostra um leproso de Jerusalém que foi curado, a não ser Naamã, o sírio. Jesus terminou dizendo: porque profeta da sua pátria não tem honra. Quando eles ouviram isso, ficaram injuriados com Jesus, pegaram Jesus e expulsaram do templo, levando para fora da cidade, e a intenção deles era jogar Jesus de um penhasco para matar. Diz a Bíblia que eu não sei informar, não há relatos bíblicos para dar afirmativa, ou Jesus ficou invisível, ou Jesus cegou a eles naquele exato momento, que ao ponto em que eles queriam matar Jesus, Jesus vai se sair deles e vai voltar para onde ele foi bem recebido, a uma cidade da Galileia chamada Cafarnaum. Quando chega em Cafarnaum, Jesus vai continuar pregando, mas o povo de Cafarnaum vai se apegar a Jesus de tal modo que Jesus vai ter que dizer: eu não vim pregar só para vocês, eu não vim aqui só para vocês, deixa-me também pregar para as demais cidades. Então o povo entende. Jesus ele vai para a casa do nosso irmão Simão. Chegou lá, a mãe da esposa de Simão estava enfermo, estava com febre. Jesus cura a febre da sogra de Simão, e a Bíblia diz que de repente Jesus ele vai no outro dia seguinte pregar na beira do mar chamado Genezaré. E enquanto Jesus pregava, a multidão que era faminta pela palavra que Jesus pregava, vai o apertá-lo. Enquanto mais aperta Jesus na beira da praia, Jesus avista 2 barcos. Ele entra dentro de um barco, só que Jesus não se comunica com o dono ou quem está no barco. Ele percebe que o barco que ele entrou é de Simão, e Simão estava lavando as redes. Simão tinha acabado de vir de um trabalho frustrado, de uma pesca frustrada, pescou a noite toda e nada apanhou. Então Jesus entra no barco,
e a intenção de Jesus entrar no barco era para sair do aperto. E no barco onde Jesus estava, ele começou a pregar para a multidão que estava à beira das águas do mar de Genezaré. E a Bíblia diz que de repente Jesus, depois de ter pregado, vai dizer para o dono, o proprietário do barco, Pedro, Simão, que estava lavando as redes, Jesus vai dizer: filho, afasta-te um pouco da terra e lança a rede. Jesus não perguntou se tinha dado errado, Jesus não perguntou se ele tinha pegado algum peixe. Jesus vai dizer: filho, afasta-te um pouco da praia e vai para o fundo do mar e lance a rede. Eu imagino Pedro olhando para Jesus e dizendo: mestre, nós trabalhamos toda noite, lançamos várias vezes a rede e nada apanhamos. Só que ele tinha ouvido a palavra que Jesus estava pregando do barco para a multidão que estava na praia, e aquilo que Jesus pregava na praia, no barco, para quem estava na praia, gerou fé dentro dele, e ele verbalizou dizendo: sobre a tua palavra nós iremos e lançaremos a rede. Eu preciso notar com os irmãos que Jesus está num barco com Pedro, Jesus está num barco com Pedro, Tiago e João, que eram sócios da pescaria. Eles vão até o alto mar, lançam a rede, e a Bíblia vai fazer menção que no lançar da rede, eles vão puxando a rede, e na proporção de que eles vão puxando a rede, a Bíblia em Lucas capítulo de número 5 vai nos dizer que enquanto eles puxavam a rede ia se rompendo, porque era uma grande quantidade de peixe. Lucas capítulo 5 vai mencionar a pesca maravilhosa, não vai mencionar, pastor João, uma quantidade exata de peixe que eles pegaram, mas vai dizer que enquanto eles puxavam a rede se rompia, ao ponto de ter que dar sinais para quem estava na beira, o seu companheiro que estava na beira, socorrê-lo, porque se puxasse a rede para o barco, certamente o barco viraria ou ia a pique. Então os companheiros se disponibilizou a ajudá-lo, e quando ele está sendo ajudado, a Bíblia vai dizer que eles voltaram para a beira do mar, para a areia. E é bem verdade nós entendermos que enquanto eles puxavam uma rede cheia de peixe, a rede se rompeu, a rede ia se rasgando, mas observa, a rede era o meio de trabalho deles, eles dependiam da rede para pescar, mas a rede que eles tanto dependiam está se rasgando. E eu fui lendo o texto para entender porque a rede estava se rompendo, o porquê da rede se rasgar. Certamente depois que eles receberam o milagre, Jesus olhou para Pedro e disse: meu filho, a partir de hoje tu não serás mais pescadores de peixe. Por isso que as redes se rompeu, era Jesus dizendo: você não vai mais depender desta ferramenta, você não vai mais depender de rede para pescar, porque o que eu tenho para a tua vida, o que eu tenho para estabelecer sobre o teu ministério, não depende desta rede. Por isso eu rasguei. Era como se Jesus está dizendo: eu tenho uma chamada para a tua vida, então eu vou rasgar aquilo que você tem dependência. Aleluias! Recebe esta palavra profética. Tem coisas que Jesus ele vai ter que arrancar de nós. Por isso que as redes se romperam, porque Pedro não ia mais precisar dela. Jesus vai dizer: te farei pescadores de homens. Mas para obter a ferramenta para pescar homens, eu não dou da noite para o dia. Você tem que me seguir, obter estratégia, analisar o manuseio da ferramenta para depois exercê-la. A Bíblia diz que eles não pensaram 3 vezes, largaram tudo
tudo, largaram a rede rasgada, largaram o barco, largaram os peixes e seguiram a Jesus. Eu estou mencionando a pesca maravilhosa, e a pesca que lemos é a pesca milagrosa. A pesca que lemos é a pesca depois da morte de Jesus e ressurreição. A pesca maravilhosa, ela foi quando Jesus estava chamando e vocacionando os seus apóstolos. Observe que quando Jesus chamou a Pedro, Jesus ele vai demonstrar para Pedro que tinha interesse em Pedro para ser o presidente da igreja depois que ele fosse para o céu pós-ressurreição. Se lemos a Bíblia, sempre Pedro estava presente em todos os acontecimentos da vida de Jesus, e relatos bíblicos que Pedro vai viver o que os demais não viveram. Você vai ver que quando a filha de Jairo está enferma, Pedro é o único, junto com Tiago e João, que está próximo de Jesus. No Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João estão com Jesus. Em alguns momentos específicos da vida, do ministério de Jesus, Pedro estava presente. E o mais decorrente, a mais bela história que nós conhecemos, foi no dia em que Jesus estava vindo das partes de Cesareias de Filipe, e decidiu perguntar aos seus discípulos o que eles estavam ouvindo o povo dizer acerca de quem Jesus era. E eles começaram a dizer: eu ouço o povo dizer que o Senhor é João Batista, outros acham que o Senhor é Elias, outros acham que o Senhor é Jeremias, outros acham que o Senhor é alguns dos profetas. Jesus então perguntou diferente: mas e vós, o que pensar ser o Filho do Homem? Nenhum outro conseguiu dizer nada, a não ser Pedro. Pedro foi o único que estava sensível para receber de Deus a devida revelação acerca de quem Jesus era. Pedro vai dar um passo à frente, de pulmão estupado, dizendo a Jesus: eu sei quem tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Jesus olhou isso, Jesus disse: Simão Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, a não ser meu Pai que estás no céu. Já que meu Pai que estás no céu te revelou quem eu sou, eu vou te revelar o propósito pelo qual eu fui enviado. Tu és Pedro, Petrus, fragmentos de rocha. Eu sou a rocha e você é pedra extraída de mim, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e darei uma garantia para a igreja que eu estou edificando: as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a minha igreja. Foi sobre Pedro que Jesus deu a promessa da igreja. E é bem verdade, Wilde, que quando Pedro recebe a promessa da igreja, Jesus faz ele entender: pastor Ismael, você vai assumir o meu lugar. Quando eu for para o Pai, quando eu voltar para o meu lugar de origem, Pedro, você vai assumir a presidência da igreja. E a Bíblia vai dizer que quando chega o momento da crucificação, em que Jesus é crucificado, Jesus também é morto. Depois que Jesus é morto, um certo moço por nome de José de Arimateia vai tirar Jesus da cruz e vai sepultar no seu túmulo. E a Bíblia vai dizer que no outro dia seguinte, oh glória, aleluia, as mulheres, depois que Jesus ressuscitou, as mulheres e os discípulos foram ver o corpo de Jesus. Quando ver a distância a pedra estava removida, elas começam a se angustiar, entristecer-se, chorando. Tinha dois varões sentados em cima da pedra, dizendo para as mulheres: a quem procura, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Então o texto que lemos da pesca milagrosa é depois destes acontecimentos, depois que Jesus ressuscitou, é que essa pesca vai ser mencionada. E é bem verdade entendermos que quando Jesus ele ressuscitou, a Bíblia diz que elas vão entrar e vão perceber o túmulo vazio. Os discípulos entraram e perceberam aquela cena, segundo a cultura judaica, do lençol que foi posto sobre Jesus estava dobrado na identificação da cultura. Quando alguém sentava à mesa e quisesse ir embora e não voltar, deixava o lençol bagunçado. Mas quando alguém quisesse
fosse voltar àquela mesma mesa, dobrava o lençol, e quem servia, quem estava na mesa dizia: ele vai voltar. Quando entraram dentro do túmulo, o lençol estava dobrado. Eles receberam a notificação da promessa de Jesus: eu fui, mas eu voltarei. Mas o mais belo da história é que todos voltaram para casa, apenas Maria Madalena, da qual Jesus tinha expulsado os 7 demônios, ela não vai se conter, ela vai ficar rodeando o túmulo ao ponto de adentrar o jardim. E quando ela adentra o jardim, ela vai avistar alguém no jardim, só que ela vai pensar ser um jardineiro. Só que Jesus não estava com veste de jardineiro. Eu estava querendo entender o que foi que ela viu em Jesus para achar Jesus ser um jardineiro, sendo que a Bíblia diz que ele ressuscitou com vestes resplandecentes e branca como a alva neve. Isso aqui é uma outra mensagem de Isaías capítulo 5. Mas quando ela pensa ser um jardineiro, ela vai perguntar: moço, você viu o corpo do meu Senhor? Jesus virou-se para ela e disse: Maria. Quando ela ouviu a voz de Jesus, ela reconheceu e disse: Rabone. Ela se aproxima e Jesus disse: não se aproxima mais, mas volta para os apóstolos e avisa para eles que eu estou vivo, eu ressuscitei e lhe apareci. Ela volta para casa onde os discípulos estavam reunidos. Ela chega com uma notícia dizendo para os apóstolos: eu vi Jesus, Jesus se apareceu para mim. A Bíblia diz que quando Pedro ouviu que ela estava dizendo que Jesus apareceu a ela, eles não vão acreditar. Por quê? Porque ela tinha sido uma mulher endemoniada naquela época, uma mulher que deu muito trabalho, e Jesus apareceu a ela primeiro do que a nós. Imagina o pastor Pedro, imagina Pedro que está com a promessa de ficar no lugar de Jesus, ouvindo Maria Madalena dizendo: Pedro, eu vi primeiro do que você. Isso entristeceu a Pedro ao ponto da Bíblia diz que ele começou a chorar. Em seguida, depois de Jesus aparecer a ela, Jesus vai para o caminho de Emaús, porque no caminho de Emaús estava vindo 2 discípulos. O primeiro chamava Cleopas, o segundo a Bíblia não menciona o seu nome. Esses 2 discípulos estavam indo no caminho de Emaús, se lamentando pelo que ocorreu em Jerusalém, dizendo um para o outro, dizendo: já é o 3º dia, ele disse que ia aparecer para nós, já é o 3º dia, ele disse que ia ressuscitar e nada dele aparecer. Jesus vai fazer uma pergunta para eles dizendo: moços, porque os vossos corações estão tristes? Se eu estivesse ali com os discípulos, eu ia perguntar para Jesus: quem és tu que sabe o estado dos corações? Só que eles pensaram que era um viajante. Aí olhou para Jesus e disse: é tu por acaso algum peregrino aqui? Não sabe as coisas que aconteceram em Jerusalém? Mataram o nosso Cristo, pregaram o nosso Cristo. Jesus foi conversando com eles, andando com eles, até o texto dizer que Jesus fez com que ia mais para longe. Só que Jesus não ia mais para longe, pastor Ismael. Naquele dia, o endereço exato de Jesus era na casa deles. Só que Jesus não entra em nenhuma casa sem ser convidado. Jesus não é igual a Satanás. Satanás põe o pé na porta, derruba a porta, invade. Jesus não. Jesus ele só entra quem convida. Então Jesus disse: eu quero ir para a casa deles, mas eu só vou entrar se eles me convidar. Então eu vou fingir que eu vou mais adiante. Quando eles viram Jesus andando mais adiante, disse: ei moço, não pode andar de noite, o sol já está se pondo, vem para nossa casa, passe a noite com a gente. Era o que Jesus queria. Quando Jesus entra na casa deles, a Bíblia vai dizer: vão sentar à mesa, pelo memorial que lemos hoje de manhã no culto de Santa Ceia.
ceia, Jesus ensinou que todas as vezes que tivesse lembrando dele, que pegasse o pão e comesse do pão e bebesse do cálice, eles vão jantar, eles vão participar de uma ceia. Jesus vai pegar o pão e vai partir, vai dar para os dois. Só que Cleopas chama o companheiro a particular e vai dizer: meu filho, você não está percebendo alguma coisa diferente? Estou percebendo, porque desde quando ele vinha conosco no caminho, o nosso coração ardia, o nosso coração, pastor João, estava queimando. Eu acho que é ele, não, eu tenho certeza, porque na hora em que ele nos deu o pão, eu vi o buraco dos pregos sobre as suas mãos. É ele. Vamos lá, vamos abraçá-los. Só que quando foram voltar para a mesa, Jesus não estava mais lá, Jesus já tinha se ido. Observe, eles disseram para Jesus: venha para minha casa, porque não pode continuar a viagem de noite, não se dá para viajar de noite, é perigoso. Só que quando eles entenderam que era Jesus, um olhou para o outro e disseram: eu não vou esperar o dia amanhecer para anunciar o que acabamos de vivenciar, eu vou correndo agora até os apóstolos e vou chegar para eles dizendo: Jesus está vivo, ele nos apareceu no caminho, ele entrou na nossa casa. Eles vão, quando chega na casa onde os apóstolos estão reunidos, eles disseram: Pedro, Jesus nos apareceu. Aí Pedro: que coisa é essa? Eu sou o presidente aqui, rapaz. Eu sou o que está com a promessa de liderar o avanço da igreja. Ele apareceu a Madalena, agora apareceu a vocês dois, e ainda não me apareceu. Olha o que veio na cabeça de Pedro. Quer saber de uma? Eu não vou ficar esperando. Vá que ele não me apareça, vá que ele não cumpra o que falou. Sendo que Jesus todavia disse para Pedro: passarão céu e terra, mas as minhas palavras, elas não passarão. Jesus não é o cumprir. Jesus, tudo que prometeu, ou ele cumpriu, ou ele cumprirá, mas a sua palavra nunca cairá por terra. Aí veio na mente de Pedro, pastor Ismael: eu vou voltar, eu vou desistir, eu não vou esperar ele me aparecer, porque vá que ele não me apareça, vá que essa promessa não se cumpra, vá que ele errou o endereço de escolher quem ia liderar a igreja. Sabe o que é que Pedro vai fazer? Pedro vai pescar, Pedro vai voltar a pescar. Só que no capítulo 5 de Lucas é a convenção, é quando Jesus chama Pedro. E eu disse aqui para vocês que quando Jesus chama Pedro, Jesus rasgou a ferramenta de trabalho dele, Jesus rasgou a rede e disse: você não será mais pescador de peixe. Aí Pedro está com a ideia no capítulo 21 de João, dizendo: eu vou pescar, ele não me apareceu, eu vou voltar a fazer o que eu fazia, a promessa não se cumpriu, eu vou voltar a praticar o que eu pratico. Isso aqui é para quem pega. Eu não vim amaciar ego de ninguém, eu vim com uma palavra do céu, para quem acredita na palavra de Deus. Se alguém que está em
voltar às práticas do que fazia e vou continuar a minha vida. Só que Pedro não sabia, pastor Ismael, que o tempo que ele passou andando com Jesus fez, escute isso aqui, eu sei que nós já ouvimos diversas mensagens e pregações acerca de Pedro. Pedro era ignorante, Pedro andava com a espada, todo mundo tinha medo de Pedro, enfim, mas o tempo em que Pedro, irmã Cês, andou com Jesus, a Bíblia vai dizer que ele passou a ser espelho para alguém. E quando a gente está no exercício da chamada, nós passamos a ser espelho para alguém. Tem gente que não vai gostar de ouvir você cantar, mas tem gente que fica de boca aberta quando te vê cantar. Nem todo mundo se agrada quando o pastor Ismael prega, mas tem gente que olha para o pastor Ismael e diz: quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Porque quando a gente exerce o que Deus nos dá, a gente passa a ser espelho. A gente passa a ser referência. Quer que eu prove? Veja aqui o capítulo 21, versículo 2. Quando Pedro disse: vou pescar, outros 6 discípulos disseram: tu vai desistir? Nós vai também. Tu vai voltar? Nós vai também. Só que eu vim aqui nesta noite como profeta de Deus, para dar uma palavra profética para quem está aqui, para quem está em casa, para quem está na sala, para quem está na cozinha, para quem está dentro do carro, para quem está em algum outro lugar, na praça. Eu não sei onde você está, mas aonde você está, se você estiver me ouvindo agora, recebe esta palavra. Eu sei que as crises estão lhe sufocando, e o primeiro sintoma que você está tendo é: eu vou desistir, eu vou parar, não canto mais, não prego mais, não vou ser mais obreiro, eu vou largar a direção, eu vou largar a função, eu vou largar o AD, eu vou largar os instrumentos, eu não quero mais cantar. Eu vim aqui como profeta para dizer: não dá, porque tem alguém que está olhando para você e está dizendo: eu gosto quando Deus usa ele, eu gosto quando Deus usa ela, eu gosto quando a irmã Geisa canta, eu gosto quando o pastor João prega. Quer saber de uma? A minoria que não gosta, deixa ficar para trás. Levante a cabeça, levante a mão para o céu, enxugue as lágrimas. Para de ficar na humilhação, para de se achar incapaz e que o seu ministério acabou. Eu vim aqui para te dizer: Jesus está vindo ao teu encontro. Muitas propostas, porque quem me conhece sabe que eu sou um jovem nascido dentro da igreja. Eu tenho 27 anos de idade, namorei, noivei, casei virgem, tenho 2 filhos, a Júlia Kenzie, de 4 anos, e o Joseph Kenzie, de 5 meses. Eu vim de uma família de pai pastor, irmão pastor, tio pastor, na co-irmã. O que não faltou para mim foi propostas. O que não faltou para mim foi ciladas, tentações. Desista, para. Só que todas as vezes que eu ouvia uma proposta de desistência, eu ouvia alguém dizendo: eu gosto quando tu prega. Aí eu dizia comigo: não dá para voltar, não dá para desistir. Tem alguém que está se espelhando. Por mais que muitos não gostem, mas tem um que gosta. E se eu desistir, alguém que me tem como referência vai dizer: Denis, que eu me espelho, desistiu? Eu também vou desistir. O que Jesus está dizendo: não desista. Eu não me esqueci da promessa que te fiz. Levante a mão, isso aqui é profético agora.
Levante a mão aonde você estiver agora. Não se limite ao ambiente que você esteja. Levante a mão agora. Jesus está dizendo: não dá para voltar, não dá para desistir. Deixe a pressão aumentar, por mim ela explora. Deixe tudo virar de cabeça para baixo. Por mim a pandemia possa alastrar, crescer, não importa, mas você não vai desistir. Você não pode retroceder. Eu só estou dando um tempo para me manifestar. Eu só estou dando um tempo para me aparecer a você. Eu demorei a me aparecer porque eu estou provando a você que você não é autossuficiente. Sem a minha presença, você depende da minha presença, você depende de mim. Então não desista, não retroceda, não pare aonde você está agora. Você que canta ou gosta de cantar, por mais que não cante igual a de adoração canta, mas Deus está mandando dizer: não desista de adorar, não desista de cantar. Você que gosta de pregar, por mais que você não tenha uma boa oratória, não seja um pregador influente, quem sabe você já até se sentiu menosprezado, querendo parar. Eu vim aqui nessa noite dizer: não para! Jesus está contando contigo. Jesus está contando contigo. Não é hora de parar, não é hora de parar. A Bíblia diz que Ele vai pescar. A Bíblia diz que eles vão pescar, vão trabalhar a noite toda e não vão conseguir pegar nada. Vão trabalhar a noite toda e não vão conseguir pegar nada. Por quê? Porque quando eu me relaciono com Jesus, o tempo que eu passo com Jesus, eu vou perdendo as práticas do que eu fazia, pastor Ismael. Quanto mais eu ando com Jesus, quanto mais eu exerço meu ministério, eu vou perdendo a prática. Quer ver um exemplo? Jesus lhe tirou do álcool, não foi para você voltar a praticar cachaça. Jesus lhe tirou da prostituição, não foi para você voltar à prática do prostíbulo. Jesus lhe tirou das drogas, não volta mais para praticar. Ele está dizendo: continua no exercício do que eu te vocacionei. Continua. E eu vou finalizar agora. Escute isso aqui. A Bíblia diz que eles vão trabalhar toda a noite e não vão pegar absolutamente nada. Só que quando é de manhã, a Bíblia diz que Jesus vem aparecendo na beira da praia. Só que quando Jesus aparece na beira da praia, Jesus vai gritar para quem estava no barco dizendo: filhos, tens alguma coisa de comer? Imediatamente eles responderam: não temos. Detalhe, do lado de Jesus tinha brasa, peixe sobre a brasa e um pão. Do lado de Jesus tinha peixe, pão e brasa. E Jesus está perguntando: tem alguma coisa que comer? Eles vão responder: não. Por que eles vão dizer não? Porque quando eu me distancio de Jesus, eu deixo de ver aquilo que Ele tem preparado para a minha vida. Eu vou repetir isso aqui. Quando eu me distancio de Jesus, eu deixo de ver o que Ele tem preparado para a minha vida. Quanto mais distante você fica de Jesus, mais longe você fica do milagre da provisão. Por isso eu vim aqui esta noite para te dizer: se aproxima de Jesus outra vez, e você vai ver que aquilo que você pensa não ter, estar do lado de Jesus. Aquilo que você pensa não ter, estar do lado de Jesus. Do lado de Jesus tinha o que eles precisavam, mas o distanciamento fez ele não me enxergar o que Jesus estava preparando. Detalhe, Jesus continua dizendo para eles: então lança a rede no lado direito. Eles lançaram a rede do lado direito, e quando lançaram a rede do lado direito,
todo, eles pegaram aproximadamente 153 grandes peixes. Só que o texto vai dizer, pastor Ismael, que da primeira pesca eles conseguiam arrastar a rede, só que dessa pesca eles não conseguem arrastar a rede. Quando eles não conseguem arrastar a rede, eles vão dar também sinal para outros companheiros que estavam chegando para ajudar. E quando eles chegam na beira da praia, eles vão perceber que essa pesca foi melhor do que a primeira, porque a primeira foi uma pesca grande, mas não se dá numeração de peixe nem da dimensão do seu tamanho. Nessa pesca se chama pesca milagrosa, porque vai dar numeração de quantidade, e a grandeza do tamanho foi grandes peixes. Eles não conseguiam puxar a rede. Na primeira eles conseguiam puxar, só que nessa pesca eles não conseguem. Na primeira a rede se rasga, só que nessa pesca a rede não se rasga. Porque a rede não se rasga? Porque uma vez Jesus rasgou e disse: não volta. Ele decidiu voltar para o mesmo lugar. Jesus disse: agora eu não vou rasgar, porque se você quiser largar, largue. Se você quiser deixar, deixe. O que era para me fazer eu já fiz, agora é a sua vez de fazer. O que não é para me fazer, a Bíblia diz que quando eles chegaram na beira da praia, eles olharam do lado de Jesus e se espantaram, porque de longe eles disseram que não tinham o que comer, mas quando olharam para Jesus, Jesus tinha o que eles precisavam. Se aproxima de Jesus, Ele vai sanar a tua crise. Se aproxima de Jesus, Ele vai abrir a porta. Se aproxima de Jesus, Ele vai resolver a tua causa. Se aproxima de Jesus, Ele vai curar a tua enfermidade. Se aproxima de Jesus, Ele vai amarrar o valente. Se aproxima de Jesus, os céus vão se abrir e você verá a glória de Deus. Eita! Finalizando, João vai dizer: Pedro, é o Senhor. Quando Pedro ouviu que era o Senhor, para eu provar que Pedro estava desviado, pastor João, a Bíblia vai dizer que Pedro estava nu. Quando ele disse: é o Senhor, ele vestiu a capa de pesca e se jogou sobre as águas. Na mente de Pedro, a casa caiu. Eu pensei que ele não ia mais me querer no ministério, eu pensei que eu não ia mais ser útil, mas ele veio. Vou me esconder. Senhor, afasta de mim, eu sou pecador. Tá bom, Pedro, tu agiu pela força da impaciência, era só esperar. Já que tu não aguentou esperar, eu não decido desistir de você. Já que você não conseguiu esperar, fica tu sabendo, eu não vou abrir mão do que eu tenho para a sua vida. Jesus está dizendo: independente do que você fez, do seu desequilíbrio, do seu fracasso, da sua queda, Jesus está dizendo: volta, levanta, eu ainda conto contigo, eu ainda vou me utilizar de você. Mas se alguém disser: ele saiu, ele caiu, ele fraquejou, ele voltou às práticas, ele voltou às pescas, Jesus está dizendo: mais importante do que os comentários dos homens é o que eu estou te dizendo. Volta, porque foi você que eu chamei. Isso aqui é profético. Você que está em casa, que está achando que Deus não está te vendo, está achando que Deus não vai cumprir a promessa, está achando que Deus não vai cumprir o que prometeu, escute isso aqui. Jesus está dizendo: eu vou me manifestar até você agora, só para te dizer, eu vou contar contigo, eu preciso de você, eu não vou abrir mão de você. Para me encerrar de vez, eles vão comer,
Eles vão jantar. Depois da janta, Jesus vai perguntar: Pedro, pois não, Senhor, eu preciso tirar uma dúvida. Vem cá, Pedrão. Lá vem Pedro. Fala, mestre. Aí Jesus vai dizer: só quero saber uma coisa. Qual é, Senhor? Tu me amas? Como assim? Você percebeu alguma coisa? No caminho de Emaús, ele disse para os discípulos: eu sei como estão os seus corações. Então ele sabe as nossas emoções acerca dele. Só que agora ele decide a Pedro verbalizar: Pedro, você me ama? Eu fiquei perguntando, por que Jesus está perguntando isso a Pedro, já que ele conhece os corações? É que Jesus queria que Pedro verbalizasse. Porque a palavra que Jesus está perguntando, se tu me amas, era como se Jesus estava dizendo: se tu me amas, por que decidiu voltar? Se tu me amas, por que pensa em retroceder? Se tu me amas, por que pensa em desviar-se? Se tu me amas, por que pensa em voltar atrás? Se tu me amas, por que pensa que eu te abandonei? Se tu me amas, por que você pensa que eu não vou te usar mais? Se você me ama, por que pensa que eu te rejeitei? Isso aqui é Jesus perguntando para você que está aqui, quem está em casa. Jesus está perguntando: você me ama? Claro que a nossa resposta será: claro que nós te amamos. Mas Jesus está dizendo: já que você vai verbalizar que me ama, então faça um favor para mim. Se você me ama, não volta atrás. Se você me ama, não desista. Se você me ama, não retroceda. Se você me ama, não abra mão do que eu te dei. Se você me ama, não pense em largar. Se você me ama, engula o que tem que engolir, sofra o que tem que sofrer, enfrente o que tiver que enfrentar, mas vai de cabeça erguida dizendo: eu não vou parar, eu não vou desistir. Se você ama a Deus, eu convido você agora em casa para levantar as mãos e dar 30 segundos de adoração para Deus. Eu não sei se você pensou em desistir, eu não sei se você tomou decisões precipitadas e saiu da onde Deus não queria que você saísse. Eu vim aqui nesta noite como profeta de Deus para te dizer: Jesus está atrás de você, dizendo: volta, 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 volta. Adore a Deus, adore a Deus. Você que está em casa, adore a Deus. Não é hora de parar. Dorebe aracalabacandoraia, uribicone camanduribi terrebaui, uribicalaçaui. Eu já estou vendo aqui no templo alguém de mão levantada. Isso aqui é para quem acredita, quem recebe esta palavra profética. Eu sei que não tem muita gente dentro do santuário, mas eu não estou preocupado com a quantidade que aqui está. Eu não estou preocupado, pastor Ismael, se tem muita gente nos assistindo pelo YouTube ou pelas redes sociais da igreja. Eu estou entendendo que é endereço esta palavra. Jesus está dizendo: eu estou falando contigo. Vem, volta. Volta, volta. Aí não é o seu lugar. A Sajeita não é o seu lugar. A Cracolândia não é o seu lugar. O bar não é o seu lugar. O prostíbulo não é o seu lugar. Essa crise não é o seu lugar. Vem, volta. Aceita a minha proposta. Aceita o meu chamado. Levante a cabeça. Uau, aleluia! Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Vai adorando a Deus. Uau! Colho todas tuas lágrimas e mandou eu te falar. O que? Pega o que ele te
pregou e volte para o mar. Agora, levanta e adore a Deus. Quem mandou você parar? Isso, rasga o coração. Volte para o mar. Dá o melhor glória, dá o melhor aleluia. Se você acredita nesta palavra, abre a boca e glorifica a Deus. Se você acredita nesta palavra, abre a boca e adore a Deus. Por mais que a palavra não é a que você queria ouvir, mas é a palavra que Deus decidiu falar. Aleluia. Para me encerrar, enquanto o Adê continua adorando. Aleluia. Eu convido você que está em casa, você que está nos assistindo agora e ouviu esta palavra e acredita que Jesus falou com a tua alma. Eu não sei se você vivenciou decepções, ou na vida conjugal, ou no namoro, ou no ministério, em alguma área da sua vida, você sofreu decepção e decidiu se distanciar de Cristo, decidiu se afastar de Deus agora. Nos comentários aí agora do YouTube você vai colocar o seu WhatsApp. Se você quiser voltar, se você quiser entregar outra vez a sua vida a Cristo e entender o propósito que Ele tem sobre a tua vida, você vai colocar nos comentários e automaticamente alguém da nossa igreja que trabalha na parte da diretoria, da administração, vai entrar em contato com você, vai te visitar, vai orar pela tua vida e vai lhe convidar de volta para viver coisas maiores do que você já viveu. Fica você sabendo, Jesus não te chamou para você ficar onde você está. Vem depressa. A Debra Sergipe, ela está vivenciando tempos que jamais vivenciou. Então não perca a sua oportunidade. Se eu fosse você, corria. Se eu fosse você, vinha depressa. Aqui tem lugar para você, para a tua família. A gente não quer saber o que foi que você cometeu. A gente não quer saber o motivo do seu fracasso ou da sua queda. A gente não quer saber o que foi que lhe fez voltar atrás ou distanciar. Nós estamos vivendo um novo tempo, e o novo tempo é cuidar de quem saiu. O novo tempo é trazer para perto quem pensa em voltar, e quem pensa em ir para longe não volta, não desista. E se você que está distante, você que está longe, corre depressa, coloca aí no comentário do YouTube agora, vai, vem depressa. Jesus, Espírito Santo, entra dentro desta casa, entra dentro deste lar, visita esta alma, visita esta jovem, visita este jovem, visita esse senhor, visita a senhora, visita essa pessoa que recebe esta palavra pregada e não quer ficar distante, e não quer ficar longe. Acredita na promessa e vai esperar no seu tempo. Agora desce uma unção sobre a casa dela, a unção que eu sinto nesta casa, que vai sendo liberada agora para cada casa que nos assiste. Que a tua casa seja cheia da glória de Deus, que a sua casa seja invadida pela presença do Espírito Santo. Jesus, Ele está tirando tudo que não agrada a Ele. Jesus está quebrando todo pacto. Jesus está quebrando toda obra de Satanás. Jesus está colocando por terra toda proposta e está te convidando outra vez. Vem, vem, vem. Dá tempo, o culto ainda não acabou. Dá tempo, independente da cidade que você esteja. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Se alguém aqui dentro do templo recebe esta palavra, levante a mão também para adorar a Deus. Levante quem veio adorar a Deus. Levante a mão, adore a Deus. Adora, adora a Deus. Receba. Volte para o mar.
continua adorando. Eu vou encerrar a minha participação aqui nesta noite em dizer aos irmãos que eu vim aqui somente trazer esta palavra de Deus para o seu coração. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos líderes, nossos pastores, presidente, pastor Cleves, pastora Paulo, todos os obreiros da nossa igreja, que está em todo o estado sergipano. Deus abençoe. Quero agradecer a Deus pela vida de você que nos assistiu em casa. Guarda esta palavra no seu coração. Jesus não desiste de quem Ele chama. Saiba que para muitos vocês não possa ter valor, mas tem alguém que se espelha em você. Não desista, não para, não retroceda, porque você será muito útil para o reino e para a obra de Deus. Que Deus abençoe toda a igreja, todos os irmãos. Pastor Ismael, Deus abençoe, seja Deus louvado pela sua vida. E aqui encerro a minha participação. Amém.